Carla Fonseca. Eu sou uma profissional da indústria, atuei já em várias partes da indústria. Aos 14 anos de idade, eu escolhi fazer o técnico em mecânica industrial. Morava lá em Pelotas, no Rio Grande do Sul. Então, uma coisa interessante é que quando eu estava conhecendo os cursos e vendo onde que eu podia me colocar, você vê, foi em 97. Isso era uma questão muito grande, né? Quais que eram os cursos de mulher? Quais que não são cursos de mulher aqui? E eu me vi assim, sempre fui uma pessoa que gostei de cálculo, gostei dessa parte mais da lógica, e eu me via naqueles cursos tão legais como de mecânica, e faltava um pouco de coragem de ir para lá e me meter no meio daquele monte de menino. Mas aí foi bem interessante, acabei optando por fazer esse curso, criei coragem, fui. Quando eu me formei em 2000, vim para Curitiba fazer estágio e comecei em algumas empresas pequenas, trabalhei em maiores, e foi interessante que nessa parte inicial da minha carreira, eu sempre era a única menina dos ambientes que eu trabalhava. Consegui ver a mulher tomar esse espaço que é dela na indústria e fazer parte de todos os ambientes. Hoje eu acho que é muito raro você ver uma equipe formada só por homens, né? De uma forma que a gente se colocou muito bem nesses últimos anos. E embora ainda tenha muita luta pela frente, eu vejo que a gente já conseguiu atingir um lugar muito melhor no mercado de trabalho hoje em dia. Eu também trabalhei em algumas empresas de software nos últimos anos. Na última que eu trabalhei, já no começo, quando você entra na empresa, era uma multinacional, quando você entra na empresa, tinha um curso sobre Unconscious Bias, que na verdade é sobre o nosso preconceito inconsciente. Então, assim, eles já de chegada fazem você tomar consciência disso. E é claro, o preconceito contra a mulher, ele muitas vezes está ali no inconsciente das pessoas. Mas é muito bom de ver que as coisas já melhoraram bastante, embora a gente ainda tenha muito chão pela frente para ter realmente igualdade salarial e realmente para que as coisas fiquem no pé de igualdade que a gente deseja, né? Hoje em dia eu já vejo que tivemos uma evolução muito boa. Eu acredito que não teve nada muito central, não. Eu fui me posicionando à medida que eu conhecia como é que as coisas funcionavam e via como que eu estava me saindo, eu ia adaptando. Eu fiz a faculdade depois de tecnologia em gestão da manufatura, que é a área dentro da mecânica que eu me identifiquei melhor. Depois que eu já estava trabalhando com software, eu fiz também um MBA em gerenciamento de projetos, que eu adoro. Então, eu fui juntando, vendo ali quais eram as partes que eu me interessava mais e me aprofundando um pouquinho mais, estudando um pouquinho mais em cada uma delas à medida que eu ia percorrendo ali o caminho. Eu também decidi aprender inglês, né? E estava tentando aqui no Brasil com muita dificuldade, decidi passar um ano no Canadá. O que foi muito legal também, porque lá eu tive contato com uma cultura diferente. Eu acho o Canadá extremamente feminista. Eu via lá as meninas, as mulheres se colocando, se posicionando de uma forma muito legal, assim, e exigindo respeito. Então, eu acho que foi uma experiência bem bacana também.
Eu sou mãe da Vivi, a Vitória tem 2 anos. Ela chegou para mim quando ela tinha 2 meses, bem pico-ruxa, veio por adoção. Foi algo bem legal, assim, porque eu fui trabalhando a maternidade dentro de mim ao longo dos anos, e aí quando eu decidi, eu entrei lá na fila da adoção e nem esperava que ia vir uma bebê tão pequenininha e pude viver desde o começo, o crescimento dela e tudo mais. Estou aí nessa jornada e eu acho que muito legal de ver que não só a Vitória, como as outras crianças da geração dela, né? Elas estão tendo uma oportunidade de serem tratadas agora com mais carinho, com mais atenção. Eu vejo que a parentalidade positiva está crescendo e as pessoas estão procurando mais informação para criar os filhos. Então, eu acho que a geração dela tem um futuro brilhante pela frente. E eu vejo também, eu acho também que é legal da gente falar sobre a partir de como criar meninos e meninas, né? A gente procurar não limitá-los. A Vivi, ela adora brincar com panelinha e ela também gosta muito de brincar de montar e usar a chave Phillips que ela tem ali para apertar parafuso. Então, dar essa liberdade tanto para meninos quanto para meninas, né? Para eles poderem tanto brincar de boneca, como fazer qualquer outra coisa que antes era considerada masculina. Então, eu acredito que isso é bem importante e eu vejo isso acontecendo já, né, com as outras crianças ali. Eu acho que para quem está começando numa dessas áreas, a melhor dica é você dar preferência para empresas maiores. Então, entra num programa de estágio, um programa de trainee, de uma multinacional, de uma empresa grande, porque as empresas grandes agora elas têm políticas muito sérias de igualdade. Isso está sendo muito legal. E às vezes as menores ainda não entraram nisso. O que também não é regra. É legal se você for optar por, tem uma vaga bacana numa empresa um pouco menor, aí na entrevista você pergunta sobre as políticas, pergunta se há políticas, ou procura até naqueles sites se outras pessoas indicam aquela empresa. Isso é uma dica legal. Eu estava me lembrando essa semana de uma coisa que aconteceu comigo lá em 2001, 2002. Eu cheguei em Ponta Grossa, foi muito engraçado, porque eu cheguei em Ponta Grossa e tinha uma vaga que eu achei ela perfeita para mim, para trabalhar com processos, que eu sempre adorei, e era uma vaga que não exigia muita experiência. E dizia que era uma vaga masculina. E eu achei aquilo muito estranho, porque não exigia força física nem nada. E eu ia nas agências de RH e eles diziam: não pode, você não pode se candidatar. É uma coisa que hoje você não vê acontecer mais, né? Ainda bem, espero que não. E aí acabou que, por coincidência, eu bati na empresa, porque acabei conseguindo um emprego que era perto, e eu bati lá e deixei um currículo na portaria, que a gente fazia isso nessa época, e me chamaram para uma entrevista. E aí, quando eu comentei para o cara, eu falei: nossa, nem acredito que eu tô aqui, porque eu tentei aplicar para essa vaga faz uns 3 meses, e ele ficou chocado, porque eles não tinham exigido que a vaga fosse masculina. Mas as empresas de RH, como eles queriam alguém com formação em mecânica, elas entenderam que era masculina e divulgaram dessa forma. Foi bem, bem maluco. Então, as coisas estão mudando e ainda bem, já é tempo, né? E eu acho que, tipo, que hoje em dia já as meninas não precisam se preocupar com isso, a escolher a profissão. Você pode focar naquilo que é o seu talento, naquilo que você quer fazer e ir em frente. Essa é a Vitória, minha pico-ruxa, acordou agora, então home office é assim. Com relação a presentes,
Eu acho que eu tenho algumas sugestões para dar. Foi feito um estudo nos Estados Unidos em que as juízas da Suprema Corte elas são interrompidas 3 vezes mais do que os colegas homens enquanto elas estão falando. E é algo bem comum mesmo quando a gente está no mercado de trabalho, é isso, é ser interrompida durante uma reunião, ser interrompida enquanto a gente está falando. Então, uma sugestão de presente aí para os homens é nesse dia você prestar atenção e ver que se você não está fazendo isso de forma inconsciente, interrompendo as suas colegas mulheres enquanto elas estão falando. E então prestar atenção e tentar evitar essa prática. Quem sabe aí hoje você não se dá conta, gosta e leva para mais uns dias também. Uma sugestão. Não, 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 você interrompe a mamãe assim? Bom, mães estão acostumadas a serem interrompidas pelos filhos, né? Isso faz parte. E uma sugestão para as mulheres, não sei se vocês já ouviram falar de sororidade. Então, seria o dar apoio, né? Quem de nós já não ouviu que, eu prefiro a companhia dos homens porque mulheres são muito competitivas. Então, a sororidade pressupõe uma irmandade, uma amizade entre as mulheres e um apoio mútuo. Então seria legal também para nós mulheres, né? Eu me incluo a gente prestar atenção, né? Se a gente não está sendo crítica em relação a algum comportamento que outra mulher tem que não é o que a gente faria naquela situação, e tentar ser um pouco mais, dar um pouco mais de apoio nesses casos, né? Então, uma outra sugestão de presente aí seria a sororidade entre as mulheres. Muito obrigada pela oportunidade de contar minha história e de participar nesse Dia das Mulheres. Eu gostaria de convidar também as mulheres para contarem a sua história aqui nos comentários. Eu tenho certeza que tem muitas histórias lindas de sucesso, de superação. E gostaria de convidar também quem optou por dar esses presentes que foram sugeridos, também contar para a gente como é que foi, o que vocês viram e como que foi essa experiência. Tchau, tchau. Quer dar tchau, tchau, filha? Tchau, tchau. Diga tchau, tchau. Não? Não tem problema. Tchau.